Existe uma gravura que as pessoas estão mostrando por aí, dizendo que aquela seria a possível aparência de Jesus. Uma gravura muito feia, uma esquisita, né? E as pessoas andam mostrando essa gravura com orgulho e sugerindo que aquela era a aparência de Jesus. De uma pessoa assim, parecendo um homem da caverna, uma pessoa de cabelo seco, duro, barba seca, dura, uma cor bem escuro, e dizendo aí, assim era Jesus porque ele era judeu, o judeu tinha esses traços assim. E o Senhor Jesus não tem, para começar, o Senhor Jesus nem pai humano ele teve. Nem pai humano o Senhor Jesus não teve. O Senhor Jesus foi gerado no ventre de uma virgem pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. Então, por aí já dá para entender que Jesus não pode ser uma pessoa fisicamente esquisita, porque foi gerado pelo poder de Deus. Lá em Lucas 1,35 fala lá, o que nela foi feito foi pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. O Senhor Jesus foi gerado pelo poder de Deus. Como era o rei Davi, da qual Maria, a mãe de Jesus, era descendente? Será que Davi era um homem feio? Um homem de cabelo crespo, um homem escuro, dos olhos arregalados? Uma pessoa assim, de qualquer jeito? Vamos ver o que fala lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 12. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Quem mandou chamar? Samuel, o profeta de Deus que foi lá para ungir. E ao entrar, Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então nós vemos a descrição de Jesus, né? De Davi. Um homem ruivo, de belos olhos e boa aparência. Davi, da qual Maria era descendente. Ela não era filha de Davi, mas era de segunda ou terceira geração, mas era descendente de Davi. E Maria e os filhos de Davi eram todos bonitos, todos lindos. Absalão era o homem mais bonito que existiu, as filhas de Davi, e Maria era daquela linhagem. E Davi, a qual Maria era descendente. Em 1 Samuel 17, 42, diz assim: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Como o filisteu era o gigante Golias. Quando ele foi guerrear com Davi, ele viu Davi. E Davi, como era um homem ruivo, era ruivo e de boa aparência. Isso causou inveja no gigante e ele desprezou, tratou ele com descaso, porque Davi era ruivo e bonito, de boa aparência. E Maria era daquela linhagem, de ruivo e de boa aparência. Aí dá para ter uma descrição mais ou menos de como era Maria, porque a Bíblia não fala como era Maria. O Senhor Jesus nasceu aqui na terra, tendo Deus como seu legítimo Pai. Não homem de forma nenhuma. Jesus nunca teve pai humano. Ele teve apenas uma mãe humana. Uma mãe humana. A Bíblia não dá a descrição da aparência física de Maria. Não fala que ela era bonita, nem que ela era feia. Só fala que ela veio de uma família de gente ruivo e bonito. Família bonita.
Essa é a descrição dada da mãe de Jesus, Maria. Já que o Senhor Jesus era filho de Maria, gerado no ventre dela pelo poder de Deus, ele não poderia ser de cor diferente, ou uma pessoa assim tosca, parecendo um homem de caverna. Por que ele não podia ser? Porque filho direto de Deus. É o único ser humano que pisou essa terra, que não foi gerado por homens pecadores, foi Jesus. O Senhor Jesus foi gerado por Deus, o Pai. O poder do Pai é que gerou Jesus no ventre de Maria. Então, só por isso aí dá para entender que Jesus não é como mostra nessa gravura que está rondando aí, não. Não dá para entender, não pode, nem no sonho dá para entender que Jesus era como essa gravura que circula aí no meio do povo. Uma gravura que assusta. Satanás quer denegrir a imagem de Jesus de todo jeito. Tudo que ele puder fazer para desmerecer o Senhor Jesus, rebaixar ele, Satanás usa. Tanto para rebaixar o caráter de Jesus, como a aparência física. Ele quer denegrir de qualquer forma. Por quê? Para sujar o nome do Senhor Jesus. E, na verdade, o segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu ou embaixo na terra. Agora sai uma pessoa com uma figura dessa aí, de Jesus, mostrando como era Jesus era isso, era aquilo, porque ele era judeu, ele tinha aquelas aparências de um homem da caverna, um homem escuro, barba dura, os olhos arregalados, uma coisa assim esquisita, para dizer que o Senhor Jesus era descendente de judeu, e o judeu era assim. Não, o judeu não era assim. Eles fizeram uma gravura muito horrorosa. O Senhor Jesus, certamente, era um homem bonito. E a Bíblia fala que ele era um homem sem... Ele, por causa do sofrimento dele, ele não tinha aquele parecer tanto formoso por causa do sofrimento dele. Era como uma raiz na terra seca, mas é porque o sofrimento, a dor, eles maltrataram ele, mas ele tinha a aparência bonita, a aparência de um homem bonito, fisicamente. Se for para dar uma descrição de Jesus, comparando ele com os seus ancestrais, que era Davi, Maria, o Senhor Jesus poderia ser uma pessoa mais ruiva, mas ele era também filho do Deus Altíssimo. Só dele ser filho diretamente de Deus, dá a entender que Deus não é feio, né? A gente não pode imaginar um Deus feio. E Jesus era filho direto de Deus. Ele não teve pai humano.